fazermos uma meditação nesta passagem. E o nosso tema de hoje, dessa noite, o nosso tema é: a mão de Deus não está encolhida. Livro de Isaías, capítulo 59, o versículo é o 1. Esta é a palavra que o Espírito Santo de Deus reservou. Isaías 59, versículo 1. É a palavra que o Espírito de Deus reservou para falar com cada um de nós nessa noite. E esta palavra, ela nos fortalece, ela edifica nosso coração. Esta palavra, ela abre a nossa mente, para nós entendermos que não há nada que seja impossível para Deus. Não há nada que possa interferir no agir de Deus na vida de um homem, na vida de uma mulher, que o busca e que o crê na sua palavra. E a palavra diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo, para não poder ouvir. Com essa passagem do livro de Isaías, nós devemos abrir a nossa mente, nosso entendimento, para nós entendermos, irmãos, quem é esse Deus que nós estamos servindo. A potência, a autoridade que pertence ao Senhor. A Bíblia diz que Deus, Ele não divide a sua glória com ninguém, porque o poder e a autoridade, a soberania, só pertence a Ele e só é dele. Então nós precisamos, através desta passagem bíblica, entendermos a revelação a respeito de quem é que eu estou servindo. Você sabe quem é que você está servindo? Você sabe quem é a pessoa que você tem entregado a sua vida, a sua alma, a sua confiança? Você sabe que muitos de nós já tivemos uma experiência como ser humano, de entregarmos a nossa confiança a alguém e sermos decepcionados, sermos deixados, sermos largados por alguém a qual entregamos a nossa confiança. Mas é preciso nós entendermos, irmãos, quem realmente nós estamos servindo. O que esse Deus é capaz de fazer em meu favor, em teu favor. O que Deus é capaz de fazer em teu favor. Então nós precisamos entender, através desta palavra, que a vontade de Deus é participar de todos os momentos da nossa vida. Entenda isso. Quando a gente lê a palavra de Deus, a Bíblia está falando aqui, o versículo, o profeta, ele está revelando uma identidade, uma característica de Deus. E uma das características de Deus é que a mão dele nunca fica como encolhida, atrofiada, atada, que não possa fazer algo pela sua vida, por mais difícil que seja os teus olhos, por mais que alguém diga para ti que para você não tem jeito, não tem saída, não tem solução, por mais que a circunstância mostre para você que nada pode mudar, a palavra está falando
que a mão desse Deus que você resolveu, que você decidiu, a largar o pecado, a largar o mundo, para servir a Ele, a palavra está falando, que as mãos dele não estão atadas, amarradas, nem encolhidas, nem atrofiadas. Nós tivemos, aos domingos, falando sobre os sacrifícios de Jesus. E uma das coisas que o diabo tentou fazer com o nosso Senhor, foi prender as suas mãos na cruz, para que as suas mãos não tivessem pronta para fazer nada pela humanidade. Satanás tentou, pregou as mãos do Senhor, mas são essas mãos que estão sobre a nossa vida, para nos guardar, para nos proteger. Aleluia! Então devemos entender, irmãos, esse propósito. Quando eu estava estudando essa passagem, o Espírito Santo, ele falou bem forte no meu coração, com muita clareza, porque tem uma oração que nós temos que fazer todos os dias, e no dia que você esquecer, ao você lembrar, faça essa oração, que é dizendo: Senhor, a minha vida eu entrego nas tuas mãos. Você faz essa oração todos os dias? Porque, irmão, quando a gente toma uma decisão, e a gente começa todos os dias a dizer: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Então, às vezes nós oramos e não imaginamos a profundidade que existe nesta oração, quando o ser humano está dizendo: Deus, a minha vida eu entrego na tua mão. Porque as nossas mãos, ela tem o poder de criar, as mãos ela tem autoridade. Isso as mãos normal, as nossas mãos, com as nossas mãos nós podemos abençoar, com as nossas mãos nós podemos criar, nós podemos trazer para dentro da nossa casa o pão de cada dia. E o próprio Deus, ele diz em Deuteronômio que ele abençoa todo o trabalho, todo o empreendimento das nossas mãos. E isso eu estou falando em relação às mãos humanas, irmão. O benefício, o poder que as mãos têm. Imagina a mão do Todo-Poderoso. Então esta passagem nos fala, nos mostra que Deus, que a vontade de Deus é de participar de todos os momentos das nossas vidas. O desejo, a vontade de Deus é de nos livrar do mal e nos revelar as coisas profundas que estão nele. Por isso que nós temos que abrir nosso entendimento e entendermos que o Deus que nós estamos servindo, Deus, ele tem coisas profundas, coisas ocultas, que somente aqueles que buscam, que se relacionam com ele, pode ter o conhecimento das coisas ocultas e profundas do Senhor. Nós temos que prestar atenção. Aonde você for, fique atento, prestando atenção. Aonde você for, a mão de Deus está sobre a tua vida. E às vezes coisas tão simples acontece aonde você está, aonde você vai, que você precisa ter a sensibilidade para entender. Foi algo tão simples, mas você tem que entender: a mão de Deus está ali nos abençoando. A mão de Deus está ali prosperando as nossas atitudes, o nosso caminho. Então veja que essa é a vontade de Deus, irmãos. Quando a Bíblia está dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida, precisamos entender isso, que Deus não está com as suas mãos atadas, nem atrofiada e nem encolhida. Por isso quando você estiver diante de qualquer situação, quando você estiver em qualquer lugar, quando você tiver que tomar
alguma decisão, e que você ora dizendo: Senhor, eu entrego nas tuas mãos, então descanse e confie no Senhor, porque se você entregou nas suas mãos, não existe motivo para você ficar preocupado. É ou não é? Sabe quando tu tem que viajar e tu não quer deixar a tua casa sem que alguém esteja olhando, reparando, e você diz assim para o teu vizinho: meu vizinho, olha, eu vou viajar, fica aí dando uma olhada na minha casa. E às vezes você entrega até a chave da casa para ele: aí meu vizinho, qualquer coisa tu pode ir lá entrar. Então, qual é o sentimento de quem faz isso? Ele viaja, mas vai despreocupado. É ou não é? Ele está despreocupado. Por quê? Ele sabe que o vizinho está olhando a casa dele, está com a chave da casa para entrar lá se for preciso. Então, quando nós entregamos algo da nossa vida, ou a nossa vida na mão de Deus, nós temos que descansar, meu irmão. Nós temos que tirar toda a preocupação, toda a ansiedade do nosso coração, do nosso espírito, para que isso não venha interferir na nossa vida, nos nossos negócios, no nosso relacionamento com Deus. Estava falando, eu não sei se foi sexta-feira passada ou se foi domingo, mas hoje tem surgido tantas doenças, enfermidades, doenças principalmente que atingem a área emocional de uma pessoa, que é a ansiedade. Hoje em dia, se você ficar ansioso com alguma coisa, você já não dorme direito, vai sentir dores no corpo, vai sentir dor não sei aonde. É ou não é? Antigamente tinha isso? Não tinha. Mas hoje tem surgido tudo isso. Às vezes você começa a sentir dor disso, dor daquilo, faz exame, faz um médico e dá tudo normal. Aí sabe o que é que o médico diz? Isso é crise de ansiedade. Aí o médico já passa um medicamento para você tomar. Então, quando nós entregamos a nossa vida, irmãos, algo na mão de Deus, nós temos que descansar. Porque se nós não descansarmos, essas doenças emocionais dos dias de hoje vão querer nos atingir, vão querer nos pegar. Então, segunda parte do versículo que diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para quê? Para que não possa salvar. Então a palavra está falando que a mão de Deus não está atrofiada, encolhida, atada, para que não possa te curar, para que não possa resolver uma causa que você tenha na justiça, um problema que você tem, algo que esteja tirando a tua paz. A palavra diz: a mão de Deus não está amarrada, não está encolhida, não está atrofiada, para que não possa resolver essa situação. Então a palavra está declarando que a vontade de Deus é participar de todos os momentos da nossa vida, é de nos livrar, é de nos revelar as profundezas que há nele, os segredos que há nele. Então nós devemos estar atentos que a mão de Deus está sobre a tua vida. Diga amém. Diga assim: a mão do Todo-Poderoso. Diga: a mão do Todo-Poderoso está sobre a minha vida. Então creia nisso, irmão. Isso não é simplesmente uma mensagem que o pastor está dando, que é muito bonita, que me anima. Não, é a realidade. É a realidade. E nessa noite é importante que você entenda o significado de uma pessoa estar aqui na mão de Deus. Não sei se você já ouviu um ditado que diz que se alguém estiver na mão de Satanás, tem Deus para arrebatá-la. É ou não é? E se uma pessoa estiver na mão de Deus, quem é que pode tirar ele de lá? Tem alguém? Não tem. Então, se uma pessoa está na mão de Deus,
não tem ninguém que possa tirar. Mas se uma pessoa estiver na mão de Satanás, aí tem o Todo-Poderoso que pode arrebatá-la, tirar ela de lá e mudar a sua vida, a sua história. Veja que a passagem está dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido está o quê? Surdo, para que não possa ouvir. Sabe o que isso quer dizer? Deus não está assim, ó, com os seus ouvidos tampados para não ouvir a tua dor, a tua oração. Você pode ter tido uma experiência de procurar pessoas para conversar sobre a tua vida, e a pessoa está ali impaciente, não está nem dando atenção, e dizendo: eu não aguento mais ouvir as conversas dessa pessoa. Alguém pode tampar os ouvidos para não ouvir a tua dor, para não ouvir as tuas lamúrias. Mas a palavra está revelando que o ouvido de Deus não está surdo para que não possa te ouvir. E sabe o que isso significa, meu irmão? A palavra está falando que Deus, Ele quer ouvir a sua oração, o seu clamor, a sua necessidade, viu? Deus quer ouvir a tua oração, Deus quer ouvir o teu clamor, Deus quer ouvir a tua necessidade. Quantas pessoas e quantos de nós já erramos, já falhamos, e está procurando uma pessoa para estar desabafando, para estar abrindo o nosso coração, chorando os pés daquela pessoa. E às vezes nós não vamos até o Senhor, mas a palavra está falando que Deus não está com os seus ouvidos tapados e nem surdo para que não possa te ouvir. Então Deus, Ele quer te ouvir, Ele quer saber, Ele quer ouvir você dizer aonde é que está doendo. Deus, Ele quer te ouvir dizer: Senhor, tem uma pedra no meu sapato e está doendo, está me incomodando. Deus, Ele quer ouvir a tua necessidade, o que você necessita, o que você está precisando, qual é o teu lado fraco, qual é a tua dificuldade. Muitas pessoas, às vezes, já taparam os ouvidos para não te ouvir. Muitas pessoas até dobraram o caminho para não cruzar contigo e não ouvir, porque diz assim: lá vem ele, lá vem ela, é a mesma história, a mesma ladainha. Não, meu filho, não tem um ouvido para estar. Tem gente que diz que não tem ouvido de mercador, é? É isso, é? Mas Deus nunca vai falar isso nem para mim, para você. Então, a palavra está falando, Deus quer ouvir a sua oração, o seu clamor, sua necessidade. Irmãos, entenda uma coisa: muitas vezes nós olhamos para Deus como se estivéssemos olhando para um ser humano poderoso. Então realmente esse é o nosso comportamento. Às vezes estamos olhando para Deus como se fosse um homem poderoso, que pode tudo. Mas entenda uma coisa: a palavra de Deus nos ensina que Deus é infinitamente mais poderoso do que qualquer homem. Diga glória a Deus. Deus, Ele é mais poderoso, infinitamente mais do que qualquer homem. Você pode encontrar um médico que é um bom médico, bem conceituado, um médico que tem muitas pessoas que falam bem dele, que pode fazer isso, aquilo, outro. Mas existe um médico dos médicos que é infinitamente mais poderoso do que aquele médico que é bem conceituado. Por isso que nós temos que entendermos que a nossa vida, ela tem que estar na mão de Deus, porque a mão do Senhor, ela não está encolhida. Olha só, a Bíblia diz em 2 Crônicas capítulo 12, 2 Crônicas 12, 6, diz assim: na tua mão estão a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Eu vou ler de novo.
Na tua mão, Senhor, está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Agora imagine quando você ora: Senhor, eu coloco a minha vida na tua mão. Senhor, eu coloco a minha família nas tuas mãos. Senhor, eu coloco esse problema, esta causa, essa situação nas tuas mãos. Você está colocando a sua vida, você está confiando em colocar os seus negócios, os seus bens nas mãos de alguém que tem a força, que tem o poder e que ninguém pode resisti-lo. Que coisa tremenda, irmão. É essa consciência que eu tenho que ter, que você tem que ter. É essa consciência que eu tenho que ter de quem é que eu estou servindo. Quem foi a pessoa que eu resolvi confiar e entregar a minha vida. Quantos de nós aqui já não tivemos a experiência? Eu já tive. De entregar o meu coração, o meu amor a uma pessoa e de ser deixado por ela. De ser decepcionado. Mas já fazem 40 anos que eu entreguei o meu amor, o meu coração, a minha confiança, a minha vida a uma pessoa que até hoje ele nunca me traiu, nunca me desamparou, nunca me deixou sozinho, nunca fiquei decepcionado com ele, que é o Senhor. Se nós formos aqui colher experiência da vida humana que nós já tivemos durante o tempo que a gente tem, você vai contar cada história de pessoas que um dia te decepcionaram, que um dia te deixaram, que um dia te abandonaram. Passei 40 anos sendo fiel a um líder que eu o considerava e ainda considero como meu pai na fé, meu pai espiritual. E um dia eu cheguei para ele e disse: o Senhor está me chamando para determinada obra. E eu disse: ore por mim, me abençoe. Ele disse: eu não te abençoo, porque eu não sou a favor de que você vá, não é de Deus. Deus não falou comigo. Não dá para você ficar arrasado? Dá ou não dá? Né? Decepcionado. Puxa vida, eu convivo 40 anos com essa pessoa, ele me conhece, e ele dizer um negócio desse para mim. Mas a Bíblia diz uma coisa, está escrito lá no livro de Atos: mais vale obedecer a Deus do que ao homem. Se Deus colocou algo no teu coração, se Deus falou contigo, obedeça àquele a qual a sua vida está na mão dele. Então, está na mão de Deus, irmãos. É a gente ver os mínimos detalhes, Deus operando, Deus fazendo coisas grandes acontecer na nossa vida. A Bíblia diz em Isaías 14, 27, olha o que a palavra diz a respeito de Deus: ninguém pode impedir o agir de Deus. Viu? Isaías 14, 27 diz: porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem o invalidará? E a sua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? A Bíblia está falando que ninguém pode impedir o agir de Deus. Se Deus resolveu fazer alguma coisa por ti, meu irmão, pode se levantar, seja quem for, pode surgir qual seja a situação, a palavra está falando. Se Deus determinou, quem é que vai impedir? Quem é que vai invalidar? A palavra diz, Isaías 14, 27, e a sua mão está estendida. Olha só, aqui está dizendo: eis que a mão do Senhor não está encolhida. E o profeta Isaías está confirmando e declarando que a mão de Deus está estendida. E quem, pois, o fará voltar atrás? Ninguém, meu irmão. Nosso Deus é poderoso.
Então nunca mais esqueça, a nossa oração deve ser: minha vida entrego nas tuas mãos, Senhor. Todos os dias, nas minhas orações, eu não esqueço de dizer: Senhor, eu entrego nas tuas mãos a minha vida, a minha esposa, o meu filho Ramon, meu filho Rian, eu entrego nas tuas mãos a minha família, a minha casa. E você pode estar atento e prestar atenção, o quanto Deus ele estará tomando de conta. Porque está nas mãos de Deus, meu irmão, sugere que não apenas estamos sob os seus cuidados, mas também somos amparados e protegidos pelo seu extraordinário poder. Olha, por isso que Jesus ele disse: ainda que o teu pai e tua mãe te desamparem, eu nunca te desampararei. Porque quando você ora: Senhor, eu entrego a minha vida na tua mão, isso significa que você não está somente sob os cuidados de Deus. É muito mais profundo. Isso significa que você será amparado. Sabe o que é amparado? Que você nunca será desprezado, que você nunca será esquecido. Alguém pode te desprezar, alguém pode te desamparar, alguém pode te esquecer, mas Deus ele vai estar te amparando, te protegendo. Sabe o que é você ter uma amizade com uma pessoa de 40 anos, e assim da noite para o dia a pessoa dá as costas para ti, que não te conhece, passa assim de frente contigo, Naomi, e olha e vai embora como se nunca te viu na vida. Você já viu? Irmão, isso é terrível. Por isso que nós temos que nos apegar ao Senhor e dizer: Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, porque Deus ele vai nos amparar, ele vai nos proteger. Você pode até passar por isso, mas o teu coração não vai se entristecer, tu não vai ficar amargurado, tu não vai ficar frustrado com aquilo. Pelo contrário, tu vai sentir um sentimento de misericórdia por aquela pessoa, de tristeza pela atitude dela, que se revela ser um servo do Deus Altíssimo e age desta forma contigo. É ou não é? É triste. Por isso que quando oramos: a minha vida está nas tuas mãos, Senhor, isso não é simplesmente estarmos no cuidado de Deus, é muito mais profundo, é ser amparado, é ser protegido pelo Senhor, irmão. Isso é tremendo. Por isso que nós temos que entender esta palavra: a mão de Deus não está encolhida. Quando o Senhor estende a sua mão para resolver determinada situação, não há quem possa impedir e nem fazê-lo voltar atrás, porque o nosso Deus é poderoso. A palavra diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. O eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías 43, versículo 13. Eu sou o Todo-Poderoso, aquele que te protege, aquele que te ampara, a tua força. É isso que Deus quis dizer quando o versículo diz: eu sou. Ele está dizendo: eu sou aquele que te guarda, eu sou aquele que te protege, eu sou aquele que estou sempre te dizendo: vai dar certo, pode ir em frente, eu sou contigo, não te esforça que eu te ajudarei, não temas. Essa é a palavra que está dizendo. Não adianta tentar impedir a bênção de Deus na vida daquele que ele estendeu a sua mão. Não adianta impedir a bênção de Deus na vida daquele que Deus estendeu a sua mão para abençoar. Se Deus estendeu a mão dele sobre a tua vida, pode se levantar o inferno inteiro, pode se levantar seja quem for, não vai impedir, porque
Deus ele determinou a vitória, e temos vários exemplos na Bíblia, irmãos, de homens e mulheres que estiveram na mão de Deus. Um deles foi José. José, ele era odiado pelos irmãos, foi lançado em um poço pelos irmãos, foi ameaçado de morte pelos irmãos, foi vendido pelos próprios irmãos, foi ser escravo em uma terra que ele não conhecia, mas a vida dele estava onde? Na mão de Deus. Ele passou por todas essas situações, mas como ele estava na mão de Deus, Deus esteve cuidando dele, amparando ele, protegendo ele, até que ele se tornou o governador do Egito. Deus é poderoso, é ou não é? Então, receba esta palavra no seu coração, irmão. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para que não possa te ouvir. Nosso Deus é poderoso. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Não há nada que possa impedir. Comunidade Cristã Casa de Deus, unindo a família com Cristo. Domingo às 18h30, sexta-feira às 19h30. Vem juntar-se a nós. Rua Nova Jerusalém 1147, Jardim Castelão. Esperamos por você em nossa comunidade.